Muito bem, hoje a gente comparece aqui à sede da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. Eu converso com o seu presidente, o engenheiro Marcos Santaguita, que acaba de apresentar um balanço do mercado imobiliário de toda a região do ABC sobre o ano de 2017. E pelos números, se não são aqueles que todo mundo sonhava, mas pelo menos são números positivos e que fazem prever um 2018 um pouco melhor e um 2019 ainda melhor. É isso, Marcos? Exatamente. Nas outras coletivas que a gente participou, já desde 2015, praticamente o mercado vinha em queda livre. Então era até difícil chegar numa coletiva de imprensa, os números eram ruins de se mostrar, estava complicado realmente, o setor muito desaquecido. E em 2017 houve uma reversão nessa curva. Então a gente, pelos números que a gente conseguiu levantar, o mercado está recuperando. Ele subiu dentro da ordem de 24% em relação a 2016, mas está muito aquém da média histórica do ABC. A gente acha que tem campo para crescer muito mais, mas o importante é que parou de cair, inverteu a curva e começou a crescer. E esse movimento deve acontecer aí nos próximos anos. Legal. E você estava citando que só não foi melhor porque nós tivemos 2 municípios com problemas, como Mauá, que a gente já até falou num programa anterior, né, com o termo de compensação urbanístico, lá que vocês estão conversando com o governo para mexer nisso aí, e São Bernardo do Campo, que tem uma lei do governo anterior, do governo do ex-prefeito Luiz Marinho, que também inviabiliza. São Bernardo teve um desempenho, você usou mesmo esse termo, pífio, em 2017, mas isso tende a mudar, né? Tende a mudar. Na verdade, para 2017, nós sentimos mais a influência da administração municipal de São Bernardo. Mauá, como a lei foi aprovada, da compensação urbana foi aprovada em dezembro, ela vai começar a refletir agora em 2018. Agora, efetivamente, quem puxou o desempenho para baixo foi São Bernardo. O mercado em São Bernardo de lançamentos caiu 71%, é um número absurdo. Ele caiu por conta de uma legislação que não está adequada, né, que também já vem há 3 anos, é uma lei que não atende o setor, uma lei que não atende o mercado. Então, isso acabou fazendo com que os empreendedores migrassem para as cidades do entorno ou até mesmo para outras cidades dentro do estado. Então, se não houver essa mudança de lei, infelizmente, São Bernardo vai ficar para trás em relação às outras cidades. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos produzindo 10% da nossa capacidade média. Capacidade média, estou falando nos últimos 14 anos. É uma amostragem bastante longa. Então, nós estamos com uma produção muito aquém da nossa média. E se essa lei não for revertida, realmente vai ficar muito difícil trazer os investimentos para a cidade de volta. Então, é o que a gente sentiu que realmente impactou o mercado, só não foi maior que os 24%, foi por conta de São Bernardo. E vocês já estão conversando com o prefeito Orlando Morano, com a equipe, você disse até aqui na coletiva que já tem uma minuta pronta, e isso aí deve ser levado aí para a Câmara Municipal, os últimos ajustes, para que se reverta esse quadro, é isso? Exatamente, os técnicos da Prefeitura de São Bernardo já praticamente elaboraram uma minuta, nós estamos na fase agora de sentar com o prefeito para poder ver o que atende aos interesses do município, sem também prejudicar o mercado imobiliário. Nós estamos para conversar com o prefeito e ajustar algumas arestas. Mas a minuta já está bem adiantada. Acredito eu que nesse primeiro semestre a gente tem essa conversa para poder melhorar essa lei, né, para voltar a atender o nosso setor. E constantemente nós estamos em diálogo com o prefeito, com os secretários, também nos atendem muito bem. O secretário, o prefeito de São Bernardo, ele vem de origem empresarial, ele conhece o mercado, ele sabe como funciona, ele sabe como que é para se fechar as contas. Então, assim, ele tá bastante atento, ele já está sensibilizado em relação a isso, até por causa da origem dele. Então, a gente acredita realmente que se consiga se reverter esse quadro em num curto ou médio prazo. Nesse balanço de 2017, você apresentou o quadro dos lançamentos, que foi isso que a gente falou. Como é que foi o comportamento das vendas? Vendas, elas caíram alguma coisa perto de 7%. Pode-se dar a impressão, numa análise fria, que é um resultado negativo. Mas a gente não imagina que ele seja negativo porque a oferta de imóveis reduziu, ou seja, o estoque reduziu. Então, quando você analisa um indicador que chama velocidade de venda sobre oferta, que é o número de unidades vendidas dividido pelo número de unidades ofertadas, você percebe que ele manteve-se estável e teve até uma alta em novembro, uma alta muito grande em novembro. Então, quando você vê esse indicador, aliado com o indicador de vendas, aliado com o indicador de estoque, esse número acaba sendo positivo. Houve uma queda em relação ao outro ano, mas também houve uma queda no estoque. Então, acaba sendo proporcional.
Então, a gente acha também que é um número, embora numa primeira análise completamente negativo, mas ele tem o seu viés positivo aí. Aliás, o estoque está bastante baixo, né? E chama a atenção, por exemplo, o número de Santo André, com 262 unidades em estoque. Acho que, historicamente, dificilmente se teve um número tão baixo assim de estoque, não? Muito baixo. O número de Santo André e São Bernardo, que normalmente são os protagonistas principais aí do mercado no ABC, normalmente o estoque médio fica entre 2.000 e 2.500 unidades. Certo. Que é um estoque que a gente considera como adequado para não se ter pressão de preços, para não se ter aumento de preços. Então, a gente considera como sendo um estoque adequado. Santo André, com 262 unidades, é muito baixo. 262 unidades é praticamente um empreendimento, se a gente for fazer a grosso modo. Então, é um patamar de estoque muito baixo. E os lançamentos não estão conseguindo recuperar esse estoque. Então, pode ser que haja pressão em cima de preço. São Bernardo também. São Bernardo está com 700 e poucas unidades em estoque. Também muito baixo. Pelo potencial da cidade, também deveria estar entre 2.000 e 2.500 unidades. Então, também pode ter uma pressão de aumento para aumento de preço. Então, acho que, basicamente, temos de estoque é isso. O fator positivo é que, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, ele vem caindo entre 20% e 25% ao ano. Já vem um ritmo constante de queda, fruto até mesmo do esforço concentrado das incorporadoras em baixar o estoque e deixar um pouquinho de lado os lançamentos, que deve acontecer agora entre 2018 e 2019. Você falou que o estoque baixo, obviamente, ele força uma pressão sobre o aumento, né? Tende a ficar mais caro, você tem poucas unidades à venda, quem tem valoriza mais. Agora, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, esse momento específico, em que os preços, pelo que a gente vê na média, eles estão aí relativamente mais baixos do que historicamente se fala, é o momento de comprar imóvel? Com certeza, é o melhor momento para comprar imóvel. A economia está bastante estável, números sustentáveis, inflação sob controle, taxa de juros sob controle. Caixa Econômica Federal está para anunciar uma redução de juros nos próximos dias. Os bancos privados reduziram também alguma coisa de juros em 2017. A tendência é com a queda da taxa Selic, que esses juros acabem reduzindo e ficando não na mesma intensidade que a redução do Selic, mas que eles fiquem mais acessíveis. E com isso, se incrementa a procura. Incrementando a procura e não tendo um estoque que realmente você possa suprir rapidamente essa procura, aí você tem pressão inflacionária, tem aumento de preço, não no curto prazo, isso aí é médio e longo prazo, mas pode realmente acontecer. Então, quem está pensando em comprar imóvel, é o momento. Aproveita para comprar agora, tem empresas ainda se desfazendo do estoque, dando descontos, os lançamentos já estão vindo com preços de metro quadrado bastante acima dos preços praticados em estoque, então acho que é a hora certa, principalmente quem precisa rápido, de uma unidade pronta, uma unidade em fase de conclusão, o melhor momento agora. As empresas estão muito receptivas a negociar, a conceder descontos, a conceder condições interessantes, a facilitar o acesso do imóvel. Você falou que a Caixa deve anunciar aí nos próximos dias uma redução aí dos juros. Isso já está acertado? Em breve, muito em breve isso? Isso foi anunciado pelo presidente Osh, ele falou sobre isso daí na segunda-feira. Ele apresentou isso daí num evento que teve de mercado imobiliário até mesmo, lá na cidade, na região de Osasco e Barueri. Ele falou que está sinalizando com essa redução de juros. A gente não sabe quanto ainda, né? E em que medida acontece isso. Ficamos bastante contentes de saber que a Caixa tem recurso, que ela estava com problema de patrimônio para garantir os empréstimos. Eles estão contornando esse problema e, pelo que a vice-presidência e a presidência da Caixa dizem, na área de habitação, que vai ter recurso para o mercado, principalmente no âmbito do Minha Casa Minha Vida. Então, não vai faltar recurso, eles estão acreditando muito nessa faixa do Minha Casa Minha Vida, então a tendência é realmente que se acelere, se aqueça o mercado. Maravilha. Marcos Santaguita, obrigado pela entrevista, parabéns pela apresentação do balanço e, olha, conte com a gente aqui para divulgar sempre as atividades da ASIG ABC, das construtoras, porque a gente sabe da importância que o setor tem para o desenvolvimento econômico da região e do país. Joaquim, eu que agradeço a vocês, o pessoal da ABC Repórter, pela atenção que dá para o setor, pelo interesse do setor e pela oportunidade da gente expor todos esses números que nós trouxemos hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marcos Santaguita, presidente da Associação das Construtoras Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, falou com você.